Bora Bom, apresentar galera, o. fala aí, galera, 16ª Tá. região. Aí está o nosso instrutor de hoje, é o nosso querido Felipe, vai ser o nosso instrutor dessa noite. E eu vou passar a palavra para ele agora, que ele possa se apresentar para você, dizer de onde ele veio, de onde ele é, e falar um pouco sobre a vida dele. Meu querido, fica à vontade, a casa é sua. Amém. Fala, galera, boa noite. É uma grande honra poder estar aqui com vocês. Eu queria a ajuda de vocês nesse momento, certo? Se vocês estão vindo de boa, tá tudo tranquilo, certo? Se não tiver, já aviso. Eu estou acompanhando os comentários de vocês aqui embaixo. Então, qualquer dúvida, qualquer problema, manda no comentário. Aí tá um pequeno delay, coisa rápida, sim, mas ótimo aí, tá? Sempre dá certo. Beleza? É o seguinte, galera. Eu fui convidado para passar para vocês aqui uma especialidade que, particularmente, eu estudo ela há 4 anos. Então, é minha faculdade, certo? Então, o que acontece? Vou passar para vocês uma especialidade de administração. Né? E estou aí formando, se Deus quiser, não sei quando aí, quando ele permitir, quando essa faculdade permitir estar formando aí nessa área, mas o que eu venho trazer aqui para vocês é bem bacana, bem interessante, bem rápido, certo? Bem simples. Então, me deram aí cerca de 40 minutos para falar para vocês sobre um assunto de 4 anos, tá? Então, bora? Bora? Seguinte, deixa eu me apresentar. Me chamo Felipe Rodrigues, né? Como o Cicinho já falou aí pra gente. Me chamo Felipe Rodrigues, eu sou diretor do Clube Valdenses, certo? O Clube da Igreja Central aqui de Fortaleza, tá? Mas aí Deus já me permitiu já ser regional, já ser um monte de coisa aí que já nem tenho mais na lista aqui. Mas é interessante que toda vez que a gente vai para uma programação nova como essa, toda vez que a gente vai para um curso novo, a gente sempre fica naquela expectativa, naquele, como é que eu posso dizer, naquela ansiedade, né? Como é que vai ser, quem é a galera e tal. Estou vendo aqui 46 pessoas conectadas, assistindo a gente, né? Uma turma boa, que eu já estive aí com vocês uma vez, na época do Rangeval ainda, né? Nossa, alguns anos atrás, nem eu lembro mais qual foi o ano, mas vamos lá, né? Vamos ao que importa, vamos ao que realmente interessa. Eu estou aqui com a nossa especialidade, certo? Aqui com todas as perguntas. Talvez eu não vá conseguir acompanhar com vocês todos os comentários, tá? Mas se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma informação interessante que queira passar, que queira comentar, que queira trazer, certo, para nós, tudo é de grande valia, beleza? Deixa eu só tirar um negócio aqui para poder dar certo. Pronto, beleza? Então, qualquer dúvida, não deixem de perguntar, tá certo? Tem alguma dúvida, tem alguma informação que você quer saber, manda no comentário. Talvez eu traga um pouquinho atrasado, né, por conta aí da internet, mas estamos aí. Beleza? Vamos lá. Especialidade de administração. Primeiro, por que é tão importante estudar administração? Por que é tão importante estudar esse tema? Por que a gente precisa, agora, num mundo como a gente vive, estudar esse tema? Simples. 2 motivos. Isso aqui, ó, eu já vou falando para ti, já é questão de prova, tá? Já é questão do que tem dentro da nossa especialidade. Então, decora, anota no papel, assiste esse vídeo de novo, certo? Volta, avança, enfim. Não fique sem ter as informações. Pergunte também, isso é interessante. Comente, pergunte para a gente interagir, beleza? Show de bola? Vamos para frente. Por que é tão importante estudar administração? 2 motivos, 2 razões, 2 propósitos. Primeiro, a administração ela está em absolutamente tudo. Tudo o que a gente faz, tudo o que a gente envolve essa administração. Antigamente o pessoal falava da matemática, né? A matemática está em todos os lugares, você tem isso e tal e tal. Beleza, mas para você fazer matemática tem que administrar algumas coisas também. Então a administração está em todos os lugares. Primeiro ponto. Segundo ponto, tem uma frase que eu acho ela fantástica demais. Ela diz assim, ó, quem falha em planejar, planeja falhar. Então é o seguinte, se você não faz parte da galera que planeja, significa que você, com certeza, vai falhar em algum momento.
às vezes as coisas estão certas, aos trancos e barrancos, ali fazendo de um jeito, de outro e tal. Às vezes dá certo, às vezes funciona, às vezes sai legal, às vezes não. E o problema é que muitas das vezes não sai legal. Sai mediano, sai mais ou menos, faz um negocinho aqui, um negocinho ali. Mas quando se faz com planejamento, quando se faz algo realmente ali organizado, as coisas começam a dar certo. Então, a administração, se nós pudéssemos resumir a especialidade, tá? Não o termo administração, mas a gente pudesse resumir a especialidade, a ideia de quem criou essa especialidade para o Clube de Desenvolvedores era de simplesmente dizer o seguinte, brother, ó, você tem que se planejar. Você tem que fazer com que as suas coisas só aconteçam dentro de planejamento, dentro de coisas que você possa realmente se organizar. Eu acho bacana, eu tenho até alguns livros aqui, eu vou trazendo, mostrando ali para vocês, para que a gente possa... Pronto, vamos lá. Olha esse daqui, ó. Eu vou te indicar alguns livros durante a especialidade para que você possa ler e estudar tudo que eu estou te dizendo, tá? Então, o primeiro é esse aqui, ó. Do planejamento à execução. O que é isso aqui? Que livro é esse? O que ele fala? Saindo do papel. Tem muita gente que faz o seu planejamento. Fiz o meu planejamento anual para o Clube de Desbravadores. Está aqui, ó. Tá tudo bonito e tal. E esquece na gaveta do armário ou esquece dentro de uma pasta do computador que só Deus sabe onde é que está. E passa o ano inteiro fazendo tudo nas coxas. Fazer um planejamento e não seguir o planejamento é loucura. Você se planejou, você fez tudo aquilo. Então, por que a administração ela é tão importante para o Clube dos Desbravadores? Porque eu me planejo e coloco em prática. Eu preciso começar a colocar isso em prática para que as outras pessoas elas consigam também participar comigo, que elas consigam entender o que eu estou fazendo, tá? Para que a administração dê certo, que o planejamento aconteça. Por exemplo, tem diretor que faz planejamento distrital, regional, o líder, seja lá o que for, que faz o planejamento e o cara faz o planejamento só para ele. Né? O cara faz um planejamento que só ele tem acesso. Então vamos lá. Planejamento. O que é isso? Você precisa colocar em prática, tá? Tudo que você planejou, certo? Primeiro ponto, eu quero que você internalize isso. Mas para colocar em prática algo que você planejou, você precisa planejar primeiro, né? Tem uma outra frase que eu acho bacana que ela diz assim, para que você possa tirar os planos do papel, você primeiro precisa escrevê-los no papel. Tá? Vou tirar meus planos do papel. Beleza, você nem escreveu no papel ainda. Né? Então vai com calma, vamos por partes. Né? Então, o que é administração? É o ato de você administrar, de organizar, é o ato de você planejar, é o ato de você colocar num papel aquilo que você pretende fazer. Tá? Isso é a administração. E a importância dela é a primeira questão da nossa especialidade. A importância dela a gente conseguiu ver aí nesse primeiro comentário. Beleza? Vamos lá? A segunda, a segunda questão da especialidade, ela vem trazer um detalhe que antigamente nós chamávamos de, talvez eu não vá era o PODCC, POCCC, era uma sigla gigante, mas que agora ela já não é mais tudo isso, ela é só o PODC, tá? PODC. O que é o PODC? O PODC é uma sequência básica que absolutamente todo mundo que faz qualquer atividade, qualquer que seja, ele precisa se preocupar com o PODC. Tá? Ele precisa se preocupar com isso. O que é o PODC? Vamos lá. São 4 letrinhas PODC. Decora isso. A gente, quando está no primeiro semestre de administração, a gente para decorar esse negócio, a gente fala do pode crer. Né? Pode crer. E aí você lembra do PODC para o resto da vida. Mas o que é o PODC? Planejamento é a primeira palavra. O, organização. D, direção. E C, controle. Se você não conseguir pegar, volta o vídeo e você consegue ver direitinho. Planejamento, organização, direção e controle. Tá? O que são essas 4 coisas? Vamos lá. Planejamento. Quando eu vou fazer uma atividade, quando eu vou fazer algum evento, por exemplo, o planejamento do ano, do clube, como que eu faço? Eu planejo, ali eu coloco no papel tudo o que eu preciso ou o que eu quero fazer.
Eu coloco ali no meu papel tudo que eu quero que as pessoas façam, tudo que eu quero que o meu clube faça, e eu não faço esse planejamento sozinho. Isso é importante que você saiba disso. Planejamento ele não é para ser feito sozinho. Planejamento ele é para ser feito junto com a tua direção. Então, se tem algum diretor aqui que senta em casa de noite e faz o planejamento todinho sozinho, para com isso, viu? Planejamento você faz com a sua direção, tá? Opa, coloca isso. Planejamento você faz com a sua direção. Todo mundo planeja junto, certo? Você pode preparar um esboço, uma ideia, um projeto, um esqueleto, alguma coisa, mas a palavra final junto com a direção. Isso é o planejamento, tá? Aí você faz o seu planejamento, você faz ali a sua ideia, você faz ali o seu programa no P, primeira letra. Segunda letra, direção. Desculpa, segunda letra, organização. Segunda letra, decora. Planejamento, organização. O que é a organização? Como que funciona a organização? A organização, basicamente, vai fazer o seguinte, ó. Resumindo isso em um termo só, para ficar claro. É colocar a pessoa certa no lugar certo. Tá? Organização, o que é organização? Colocar a pessoa certa no lugar certo. Resumidamente, é só isso. É você fazer com que a pessoa que faz determinada atividade, ela esteja naquela atividade. Por exemplo, se você tem um cara que ele é fantástico, o cara é muito bom em ordem unida, o cara tem uma voz de comando assim de louco, quando ele fala, o pessoal já treme na ordem unida, é pressão demais. Vou colocar esse cara como capelão do clube? Não faz sentido, né? Se o cara é bom em ordem unida, o cara vai ser um instrutor de ordem unida do clube, certo? Por quê? Porque a organização, eu vou colocar o cara certo no lugar certo. E para se colocar o cara certo no lugar certo, eu preciso conhecer a minha direção. É por isso que planejamento, amigão, faça uma direção, para que eu entenda que na hora da organização, eu coloque de fato o cara certo no lugar certo. Então a organização, você vai realmente, essa é a palavra, organizar as peças, para que a coisa comece a acontecer. Eu não sei se você já teve a oportunidade, o privilégio de juntar um monte de dominó, assim, ó, um enfileirado um do lado do outro, a tarde todinha, depois você bate no primeiro assim, ó, vai sair tudo caindo. Você já viu isso aqui? Cara, é basicamente a mesma coisa. Você vai fazer exatamente a mesma coisa. Você vai colocar a peça certa, ó, no lugar certo. E na hora da atividade, ó, você vai só dar o start. E tudo vai acontecer exatamente como deveria acontecer. Exatamente como você planejou que deveria acontecer. E o interessante disso acontecer dessa forma é que você vai ter menos problemas. Nesse livro que eu te mostrei no começo, que é de um conhecido nosso, né, do Aragonês, ó, mostro ele aqui de novo, que eu acho esse livro fantástico, curtinho, um livro assim, impecável, excelente. Ele tem uma frase aqui que ele diz assim, ó, eu não sei se eu vou conseguir achar aqui a frase direitinho, mas eu acho ela bacana. Pronto, ela diz assim, ó, uma vida, não ter planejamento é levar uma vida de apagar incêndios. Não ter planejamento é levar uma vida de apagar incêndios. Então, se você não se planeja, se tu não coloca o cara certo no lugar certo, as coisas não vão se encaixando assim, ó, direitinho. Tu vai ter que sair apagando incêndio em tudo que canto. Vai ter que sair, deu bucho aqui, e chama o diretor que aconteceu errado aqui o negócio, e chama não sei quem que não tá dando certo aqui, e você sai lá, só apagando incêndio, quando você deveria simplesmente olhar e ver as coisas acontecendo. Tá? Então, a organização tem esse detalhe, beleza? Vamos lá, direção. O que é direção? Você colocou a pessoa certa no lugar certo, tá todo mundo encaixado. E agora? Agora a coisa precisa andar. Agora as coisas precisam acontecer. Então, na parte da direção, o que você vai fazer na parte da direção, brother? Você vai colocar em marcha, tá? Na administração, a gente resume o direção justamente isso. Colocar em marcha. Colocar o povo para andar. Colocar o povo para trabalhar. Então, o que é direção? A direção, ela trabalha essencialmente com motivação, com pessoas. Essa parte da direção é a parte em que você vai olhar para o povo, tá todo mundo no lugar certo, tá todo mundo encaixado, mas não tem ninguém trabalhando. A coisa não começou a acontecer ainda. O que eu vou fazer?
colocar o povo em marcha. E agora que eu começo a motivar o povo, é agora que eu começo a conversar com o povo. E eu queria te mostrar um outro livro aqui, que é uma outra indicação que eu queria fazer para vocês. Para quem conhece, bacana. Para quem não conhece ainda, vai conhecer agora esse aqui, ó. Liderança Tóxica. Por que toda vez que eu falo de liderança, toda vez que eu falo de administração, eu gosto de mencionar esse livro? Por dois motivos. Primeiro, porque o cara que escreveu essa capa, que desenhou essa capa aqui, é um desbravador, viu? Achei ele fantástico. Era o dono do mundo do desbravador. Muito massa. E segundo, porque a Alessandra Assad, que é a autora desse livro, ela conseguiu colocar nesse livro ideias assim, de motivação para os nossos liderados de uma forma assim impensável, né? Ela é uma professora lá da FGV, certo? E ela traz para a gente ideias sobre liderança que às vezes a gente não consegue entender. E na parte da direção, eu como líder, eu posso ser de duas formas. Eu posso ser um líder contagiante, aquele cara que é pra frente, aquele cara que é animado, aquele cara que você vê, conversa com o cara tá animado e tal, vamos menino, pressão demais, não sei o quê. Tipo o pastor Carlos Augusto agora, né? A galera vê os stories do pastor Carlos Augusto e fica, o cara tá de pressão, menino. Ou o pastor Rafael também, como alguns conhecem, né? Ou eu posso ser um líder contagioso. Aí é que tem o problema. Por que é o líder contagioso? O líder contagioso é aquele líder que infecta a galera. E a gente está vivendo uma pandemia, né, um negócio aí, inclusive por isso que o Agrupasso talvez esteja acontecendo aqui online, porque esse negócio de pandemia tem destruído muita gente, destruído as coisas. E o líder, ele é aquele cara que é o portador da pandemia. Ele sai contagiando todo mundo, mas de uma forma negativa. As pessoas fazem, porque o líder mandou. Então, colocar em marcha, e eu abro parênteses aqui, o Ricardo, né, está perguntando se tem um PDF dos livros. Ricardo, de alguns que eu vou mostrar ainda tem. Desses dois que eu mostrei agora, eu acredito, pelo menos eu nunca vi, eu acredito que não tem ainda. Tá? Mas os outros que eu vou mostrar daqui para frente, eu acho que todos têm. Certo? Então, muitas das vezes, o cara quer colocar em marcha, eu sou líder, eu que mando, tem que acontecer do jeito que eu estou dizendo. Meu amigo, cala a boca. Não é assim que funciona. Entendeu? Você tem que conquistar as pessoas. Nós estamos num projeto, nós somos desbravadores, porque isso aqui, brother, isso aqui é voluntário. Sabe quem é que ganha para trabalhar nisso aqui? O pastor Danilo e o pastor Lucas, que são, Lucas, né? Que são os dois que são departamental e departamental associado. Eles que ganham para estar aqui, a gente não. A gente está fazendo isso aqui de graça. A não ser que tenha algum diretor aí que receba um salário por isso, aí você me conta como você conseguiu, que a gente vai conversar direitinho sobre a ideia. Mas, pelo menos, a maioria é voluntária. Entendeu? Então, você precisa entender, líder, que os seus liderados, para fazerem as coisas, não para você, mas para fazerem as coisas, digamos assim, para o clube, para a coisa começar a andar, para começar a funcionar, tu tem que motivar o cara. Entendeu? Tu tem que motivar o cara, tem que colocar o cara em ação, fazer com que ele faça as coisas realmente mais sendo motivado. Beleza? Deixa eu mostrar outro livro para vocês. Esse aqui, ó. Quer motivar de verdade a galera? Leia esse livro. Comece pelo Porquê, de Simon Sinek. Esse livro eu acho ele fantástico, sobre motivação, sobre como fazer as pessoas fazerem as coisas. Tá? Dentro dessa parte da direção, dentro da parte de colocar em marcha, tu precisa estar completamente afiado na motivação, certo? E aí você pode Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é um outro livro sobre motivação que é fantástico. Você pode ir também para Inteligência Emocional, Daniel Goleman, que é um livro também ótimo. Esse que eu estou falando eu não tenho aqui, mas são fantásticos também. Inclusive, respondendo ao Ricardo, ele tem PDF também dele na internet, facilmente você encontra. Beleza? Isso é a direção. Controle, última letra, PODC. Lembrou? Planejamento, organização, direção e controle. O que eu faço no controle? Eu falar baixinho que não é nem para acontecer o controle, mas o controle geralmente é quando as coisas não estão dando certo e você entra em ação para controlar, literalmente controlar, para comandar. É a parte em que você vai corrigir os fluxos, os defeitos, os problemas, enfim. O controle é quando você vai olhar para o seu planejamento
e vai pensar, está acontecendo da forma como eu planejei? Está acontecendo do jeito como a gente colocou no papel? Se não está acontecendo algo de errado, aí você vai lá e corrige. Tá? E aí entra o PDCA, que fala lá na frente na especialidade, que eu achei fantástico, mas ela usou outra sigla lá, que eu não vou falar outra sigla agora, né? Ela tá na hora. Mas, ó, é necessário, certo? Esses dias alguém tem no Drive, só quem tiver no Drive aí, né, alguma coisa, manda ali pro Samuel Mesquita, que ele tá perguntando ali, certo? Alguém tá dizendo para não mexer com ela, não sei com quem, mas é alguém ali que não dá para mexer. Então não mexa com a menina. Beleza? Então, para controlar as coisas, brother, tu vai precisar entender o teu planejamento. Então, aquela história de tu montar, fazer o teu planejamento todinho e esquecer ele dentro da gaveta do armário, esquece isso. Pega o teu planejamento e anda com ele debaixo do braço, ó, o tempo todo, tá? O tempo todo. E isso de planejamento não é só planejar o ano, não. Você precisa planejar reunião por reunião, detalhe por detalhe, tudo, tudo, tudo. Beleza? Então, bora relembrar? Planejamento, organização, direção e controle. Planeje, coloque as pessoas certas no lugar certo, coloque em marcha, motiva os teus liderados a fazerem as coisas e, no controle, corrija o fluxo, tá? Corrija o foco, ajuste o foco. Né? Eu lembro que a convenção de desbravadores de 2012 que a gente fez, o tema era ajustando o foco. E era muito massa você precisar colocar as coisas em marcha e depois ajustar o controle, ajustar o foco. Precisa acontecer. Às vezes um ou outro sai da linha ali e você precisa entrar em ação para que as coisas comecem a acontecer. Beleza? Mas, vamos lá. Deixa eu passar aqui para as outras. Tem uma atividade para vocês, viu? É só ouvir não, viu, brother? Vai ter uma atividade para vocês, daqui a pouco eu vou falar. A terceira pergunta são 10 perguntas, talvez eu não consiga falar tanto sobre todas elas, mas eu vou passar a terceira pergunta. Diferencie eficiência de eficácia. Eficiência de eficácia é muito simples, tá? Muito simples, muito simples, muito simples. O que é eficiência? Eficiência é o cara que faz bom algo. Faz algo bom ou faz algo bem. Bem ou bom? Bem. Bem, enfim, faz o negócio direito. Fez um negócio direito. Você diz assim, olha, fulano, faça isso. Fulano foi lá e fez algo direito. Tá? Fez esse direito. Isso é eficiente. Ele fez algo certinho. E o que é eficácia? Eficácia é tudo que o cara faz é direito. Entendeu? Não foi só aquela atividade que você passou. Então, o que a gente tem que ser? Eficiente ou eficaz? A gente tem que ser eficaz. Tá? Porque o cara que é eficaz, ele é eficiente sempre. O cara que é eficiente, nem sempre ele é eficaz. Se não entendeu, volta o vídeo que tu entende, né? Mas a eficiência, você faz algo bom, beleza, ali, ó. Essa atividade que eu fiz foi boa. Mas as outras, tá uma bagunça aquele negócio. O que é eficácia? Tudo o que eu faço é bom. É claro, não sou Deus, Deus olhou e viu que tudo era bom. Não, estou te falando de atividade, tá? Então, você como líder, dentro da administração, você tem que buscar eficácia sempre. Tá? Você tem que buscar fazer com que os seus liderados eles sejam exatamente isso. Eles sejam aqueles caras que sejam eficazes. O que você colocar para eles fazerem, eles vão fazer sempre bom. Beleza? E vamos lá. A quarta eu vou pedir a ajuda dos universitários aqui para poder passar para vocês. Talvez eu não vá conseguir mostrar tudo aqui, mas eu queria que você, quem tiver a oportunidade depois, que você entre na internet, como se fosse algo que você não fizesse todo dia, né? Mas que vocês vejam na internet algo chamado de pirâmide de Maslow, certo? O que é a pirâmide de Maslow? Deixa eu pegar aqui, porque a última vez que eu falei sobre a pirâmide de Maslow foi no primeiro semestre de administração, lá em 2017, alguma coisa da vida. Né? E aí, algumas coisas eu não lembro mais. Então, vou pegar aqui a colinha, que é para deixar tudo nos trinks, tá? Mas o que é a pirâmide de Maslow, ou de Maslow, como alguns chamam, né? A pirâmide das necessidades de Maslow, ela fala sobre como nós reagimos a determinadas atividades e qual é a ordem de se fazer algumas atividades na sua vida. Por exemplo, quando você vai fazer algo,
quando você vai fazer alguma coisa, quando você vai fazer alguma atividade, você fala sempre sobre ter uma ordem para que as coisas aconteçam, tá? E a internet não está ajudando aqui. Deixa eu ver aqui o que aconteceu para poder mostrar para você. Então, geralmente, quando a gente vai fazer uma atividade, seja qual for a atividade, a pirâmide de Maslow ela entra em ação. Para quê? Para que eu entenda o que é o quê. Enfim, só um instante. Muito bem. Peguei uma cola aqui para gente, só para eu mostrar para vocês sobre a pirâmide. Estava o computador ali, mas ele resolveu ficar sem internet para gente, tá? Enfim, o que é a pirâmide das necessidades de Maslow, que é justamente o item 4 da nossa especialidade. Ela é essa pirâmide aqui, ó. Tá? Você vai pesquisar na internet depois, você vai pegar essa pirâmide, para você pegar essa ordem, tá? Essa ordem é importante. Por quê? A pirâmide de Maslow, ela fala sobre a ordem das necessidades do ser humano. Isso entra na administração. Por quê? Porque tudo que eu faço na vida, tudo que eu faço, ele tem uma ordem. Se eu não tenho a minha necessidade mais básica atendida, as outras necessidades para mim não vão ser tão importantes. Eu não vou conseguir cumprir essas necessidades. Então, qual é a ordem? Vamos lá. A primeira é fisiológica, tá? Primeira fisiológica. Então, fisiologia, o que é isso? São as necessidades mais básicas do ser humano. Comer. A dama está falando, já viu essa pirâmide. Ela é horrível, essa pirâmide. Eu tinha ranço dela. Mas a primeira é comida, água, sono, tá? Se eu não tenho essas necessidades atendidas, passa a ser um problema. As outras coisas, elas não acontecem. Então, por isso que muitas vezes no Clube de Desbravadores nós temos dificuldade em trabalhar com algumas pessoas, com algumas crianças, porque elas não têm essas necessidades básicas já atendidas, certo? Então, como é que eu vou dizer para o desbravador, menino, tu tem que crescer na tua classe, menino, tu tem que crescer para se desenvolver e tal, se o menino não tem nem o que comer dentro de casa, se o menino não está nem dormindo direito, entendeu? Então, essa pirâmide das necessidades, ela vai te ajudar nisso aí, tá bom? Então, necessidade de água, de sono, de abrigo, de comida, é a primeira, fisiológica, certo? Necessidade de segurança, segurança da família, isso aqui é o próximo, tá? Então, como é que ele vai para o próximo? Depois que ele atende tudo da fisiologia, ele vem agora para segurança, necessidade de segurança. Segurança em família, segurança da sociedade, segurança em todos os níveis que você imaginar. Aí ele atendeu essa parte da segurança, ele vem para necessidade social. Qual é a necessidade social? A necessidade de fazer amigos, a necessidade de estar com outras pessoas, a necessidade de um relacionamento amoroso, enfim, aí começam as outras, certo? Essa necessidade social. Passou a necessidade social, ele vem a necessidade de estima. Ele só chega na necessidade de estima se ele mantiver fisiologia, segurança e social, ok. Aí ele chega em estima, certo? Estima o que é? Reconhecimento, status, é crescer. É aqui que o desbravador faz a classe dele. É aqui que o desbravador começa a pensar em fazer especialidade. É aqui que o desbravador começa a pensar em fazer algo de produtivo. Aqui, certo? Estima. E aí tem mais. Por último, o topo da pirâmide. Atendi todas as necessidades. Qual é o topo da pirâmide? Realizações pessoais. É aqui que ele vai atrás dos talentos, que ele vai atrás de ser um cantor, que ele vai atrás de ser alguém que fala muito bem, alguém que prega muito bem, alguém que joga bola numa beleza mesmo. Certo? Então, decora essa ordem das necessidades da pirâmide de Maslow, certo?
Então vamos lá. Decorou a ordem das necessidades de Maslow, decorou isso aí, já tem isso na ponta da língua, tá? Fisiologia, segurança, social, realização, tudo isso. Decore isso aí, que isso vai ser importante para a vida. Então, primeira atividade que você vai fazer é pesquisar essa pirâmide de Maslow, que obrigado, quem colocou aqui embaixo está passando. Fisiologia, segurança, social, autoestima e autorrealização. Essa é a ordem, beleza? Vamos lá. E aí ele vai pedir você explicar e tal. Eu quero que você decore, eu quero que você entenda. Eu quero que você coloque em prática e tal. Decore não, que às vezes a gente não consegue decorar mesmo. Mas eu quero que você entenda realmente essa ordem de necessidades, tá? Passado isso, eu vou para as atividades agora, tá? A gente já falou muito. Eu queria que vocês comentassem aí embaixo, tá falando muito rápido. Não sei. Estão falando da culpa das estrelas nos comentários, ó, a galera tá viajando. Não é brincadeira, pessoal, vamos lá. Eu vou passar para vocês 3. Deixa eu só confirmar aqui. Vou passar para vocês 2 atividades, tá? 2 atividades só. Essas atividades eu quero que vocês mandem para a coordenação, tá? Procura o Raoni, que está aí na coordenação, ou procura o Cícero, que é o regional, tá? Procura essa galera, ou os seus distritais. Você vai passar as atividades para eles e eles vão passar para a gente. Precisa só ser um texto, precisa só ser um padrãozinho que eu entenda que você entendeu. Tá? Copiar e colar da internet não vai dar certo, porque o que eu vou te pedir aqui não dá para copiar da internet, tem que ser seu. Tá? Então, vamos lá. Qual é a primeira atividade? Item 5. A liderança está presente em muitos momentos de nossa vida. Faça um texto de 20 a 40 linhas descrevendo a importância da liderança, certo? E a importância da liderança na administração. Tá? Então, o que você vai fazer? Um textozinho rápido de 20 linhas. Tem 49 pessoas assistindo. Isso aí vai dar mais ou menos ali, um pouquinho abaixo de 1000 linhas para ler. Tá? Então, é muita linha para ler. Então, vamos lá. Você vai fazer um texto, 20 linhas, certo? Textinho, dizendo o que você entende sobre liderança. Qual é o seu, viu? Não é da internet, dos outros, não. Eu sei, se você pesquisar na internet, eu sei que dá para pesquisar direitinho o que você pesquisou da internet. Mas entender o que você pensa sobre liderança, certo? Olha, eu acho a liderança importante porque assim, sabe? Isso baseado em administração, tá? Não vem me chegar com liderança. Não, o líder, ele é aquele cara que usa um lenço colorido e tal. Nada disso. Eu quero liderança na administração. Gestor, CEO, chefe de administration, como você quiser chamar. Quero que você fale sobre o diretor, gerente, certo? Chefes e tal, tudo isso. Quero que você faça sobre 20 linhas nisso, tá? Depois eu vou mandar por escrito aí para a turma para distribuir entre vocês, certo? Essa é a primeira atividade. A segunda atividade, essa é um pouquinho mais complicada, certo? Essa aqui demanda um pouquinho mais de tempo, mas essa atividade você vai ter que fazer o quê? Você vai elaborar um planejamento anual de um clube de desenvolvedores. Mas eu já fiz o planejamento anual do meu clube. Beleza, você pega o planejamento que você fez, e aí você manda pra gente, tá? Mas se você não fez ainda, você vai fazer. Para lhe auxiliar, a gente vai passar para vocês aí um planejamento padrão, alguma coisa, o que é que tem que ter e tal. Esses detalhezinhos a gente vai passar para vocês aí posteriormente aí com o Raoni e com o Cícero, tá? Mas você vai fazer um planejamento anual do seu clube, certo? O que você faz? Reuniões que você faz, atividades que você tem, tudo direitinho. E dentro desse planejamento, ele tem que ter o quê? Classes regulares e avançadas, certo? 2 investiduras, um momento de culto de desenvolvedor do Dia Mundial, o aniversário do clube. Você vai colocar os eventos que você faz, certo? E tem que ter, isso que eu estou te dizendo está dentro da especialidade, certo? Tem que ter a meta e as estratégias que o clube tem. A minha meta é atingir 100 membros do clube até o final do ano. É uma meta. Coloque aí no seu papelzinho, tá? Para que a gente veja isso. O planejamento não são 2 atividades só. 20 linhas sobre o que é liderança na administração e o planejamento anual do seu clube de desenvolvedores, certo? Estamos chegando no fim, estamos chegando aí já nos finalmente, mas
essas duas atividades, tem outras lá na especialidade, mas outras você não vai precisar fazer. Outras duas, né? Mas eu quero finalizar só com os dois últimos, as duas últimas atividades, duas últimas questões aqui da nossa especialidade. A penúltima, a nona, ela diz assim, ó, defina o método MASP e discorra sobre a importância da constante análise dos problemas que enfrentamos no clube e busca por soluções. Cara, MASP, ninguém mais fala MASP, tá? Esse negócio de MASP. Pronto, Gessé, show de bola. Se a diretoria fez junto, perfeito. Perfeito. Manda todo mundo. E aí é bem, se fez junto, certo? Se fez junto, certo? Se não, aí cada um faz o seu. Mas se fez junto, manda todo mundo junto ali, padrão e a listinha de quem foi que fez, para poder a gente colocar na especialidade, certo? MASP é uma palavra que não é mais utilizada tanto dentro da administração. O que mais se usa hoje em paralelo à MASP? É o PDCA, tá? E com o PDCA eu quero chegar ao fim da nossa especialidade com essas duas coisas. O que é o PDCA? PDCA é um ciclo infinito que você vai decorar e nunca mais na sua vida você deve esquecer, tá? Então eu quero que você preste muita atenção, eu quero que você olhe aqui no fundo dos meus olhos azuis agora e quero que você decore. PDCA. Ah, mas você falou do PODC. PODC é outra coisa. Quero que você decore PDCA. PDCA. Quero que fique ecoando na sua cabeça. PDCA. Vai dormir, você vai pensando PDCA. Vai chegar o Natal, só dando Feliz Natal. PDCA. Decora. Decorou? PDCA. Agora vamos dizer o que é PDCA, tá bom? O que é PDCA? PDCA é o ciclo do controle de qualidade. Gestão de qualidade. Como é que a gestão de qualidade faz? Ela faz o PDCA. O que é o PDCA? Plan, Do, Check, Act. Decorou? Plan, Do, Check, Act. Planejar, fazer, checar, agir. Isso em inglês, tá? O PDCA. Então, planeja, faz, checa e age. Decora. Planeja, faz, checa e age. Faz uma musiquinha. Planeja, faz, checa, age. Planeja, faz, checa, age. Decorou? Cara, eu quero que tu fique com essa musiquinha na cabeça, assim, ecoando o tempo todo, certo? Porque, meu querido, muita gente planeja, faz e esquece. Não é assim que se trabalha em administração. Você planeja, aí você faz. Você checa se o que você planejou e o que você fez estão de acordo. Se não estão, você age corretivamente. Você age para corrigir. Você age para fazer com que o que você faz esteja de acordo com o que você planejou. Tá? Para que o seu planejamento não tenha sido em vão. Para que horas e horas que você passou com a sua direção trabalhando, estudando, e fazendo isso e fazendo aquilo, não tenha sido coisa em vão. PDCA. Você vai dormir hoje pensando assim, PDCA. Você vai dar boa noite para a família PDCA. E decora esse negócio e coloca em prática. Plan, Do, Check, Act. Certo? Planejamento, ação, fazer, na verdade, antes da ação, fazer, checar e agir. Esse controle de qualidade, essa ideia do MASP, que o MASP é uma teoria um pouco mais arcaica, um pouco mais antiga, mas que deu origem ao PDCA, essa ideia de controle de qualidade é para que você possa fazer todas as suas atividades. Agora, tudo, meu amigo, meu querido, tudo que você fizer, você vai colocar PDCA na sua vida. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, planeja, faz, checa e age, você consegue corrigir os erros, tá? Não tem essa de você, por exemplo, e até não sei, acredito que os meninos vão fazer isso, mas um evento como esse, um agropasso, foi planejado, está sendo feito. Os coordenadores estão aqui checando para ver se está dando tudo certo, para ver se as coisas estão corretas. Se cair a conexão, o que eles vão fazer? Eles vão agir, vão corrigir, tá? O que você faz no seu clube? Exatamente a mesma coisa. Você planeja a reunião,
Aí você coloca a reunião em prática, você checa se a reunião está dando certo, e aí você age para corrigir. O problema é que a galera quer fazer só os 2 primeiros, e às vezes não faz nem o primeiro, nem planeja, apenas faz. Só coloca em prática, só começa a fazer, só vai fazendo, só vai fazendo. E isso não é, e não tem absolutamente nada a ver com administração. E alguém está falando de uma dúvida aqui. Colocar o nome de quem participou do planejamento do junto. Alguém volta com a pergunta aí que eu me perdi aqui. Essa avaliação por clube, ou pessoal, é pessoal, cada especialidade, tá certo? Mas, por favor, coloquem depois a pergunta de novo aí nos comentários, tá? Vou sonhar com isso, com o PDCA. Sonha, viu, Thaís? Sonha, porque a partir de agora, e aqui é a penúltima, né? Vou entrar para a última agora. A partir de agora, eu quero que você use essas frases, essas siglas na sua vida para sempre. PODC, planejamento, organização, direção e controle. Planeje, coloque a pessoa certa no lugar certo, coloque em marcha e depois controle para ver se está dando certo. E PDCA. Planeja, faz, checa e age. Ah, tá certo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Dizer que é individual, né? Sim. Todas as questões são individuais, tá? Todas as questões são individuais. Desculpa, eu não estava vendo o chat aqui do negócio, tá? Perdão, mas tá certo. Todas as questões são individuais, as duas. Mesmo se você fez o planejamento do clube, você vai enviar a sua, você vai pegar a cópia, enviar a sua, tá? Para que você possa receber. Beleza? Tem mais alguma dúvida? Eu vou partir para a última questão da especialidade agora, tá? Estamos chegando no final já. Então, eu acho que eu até extrapolei o tempo já. Estamos chegando no final, certo? Se você tiver alguma dúvida, pergunta, coloca no comentário ali, tá? E isso, o planejamento, viu, Cristiane? Tem que ser individual, mesmo que você tenha feito o clube todo, mesmo que o clube todo tenha feito junto, vocês vão mandar individualmente, certo? Eu quero que vocês mandem individualmente. Pronto, planejamento é importante demais. Vamos lá. Enquanto vocês vão colocando a dúvida aí nos comentários, certo? Eu vou para a última questão. Qual é a última questão da nossa especialidade? Ela diz assim, encontrar uma história bíblica que mostre a importância da administração. E, certa vez, Moisés estava lá, feliz da vida, julgando a causa do povo, o povo em pé na frente dele, de manhã até de tarde, o povo ia, conversava com Moisés, Moisés julgava a causa do povo e o povo ia embora. Isso foi acontecendo diversas vezes, certo? E aí, numa dessas vezes, Jetro, o sogro de Moisés, estava lá, à espreita, assistindo ali a situação, e ele observou aquela marmota. Né? Nós somos cearenses, a gente fala essas coisas. Jetro ficou observando aquela marmota. Moisés sentado, 1 milhão de pessoas em pé, 1 milhão de pessoas em pé, na frente de Moisés, para que Moisés julgasse a causa do povo. Moisés sozinho olhava aquela cena toda e ia resolvendo de manhã até o cair da tarde. Não deu tempo? No outro dia, de manhã até o cair da tarde. Não deu tempo? No outro dia, de manhã até o cair da tarde. Jetro olhou para Moisés e numa história assim meio que popularizada demais, bem mais atual, Jetro olhou para Moisés e disse assim, Moisés, sei nem como te dizer isso, cara, mas o que é que tu tá fazendo, brother? Que história é essa de colocar o povo em pé na tua frente o dia todo? Isso que eu tô te falando tá lá no livro de Êxodo, tá? Se você quiser pesquisar depois, eu vou colocar aqui o verso depois. Aí Jetro disse assim, amigo, não faça isso. Deixa eu te dar um conselho. Deixa eu te dizer como é que você vai fazer a partir de agora. Coloque chefes de 10, chefes de 100, chefes de 10, chefes de 50, chefes de 100 e chefes de 1000. E eles vão julgar a causa do povo. As coisas que forem mais difíceis, aí eles trazem para você.
Porque dessa forma, você cansa o povo, você se cansa e você faz só besteira. Jetro olha para Moisés e diz assim: Moisés, eu vou te dar aqui um MBA de administração, cara. Gestão de pessoas. Eu sou formado no deserto, eu cuidava de ovelhas aqui, o seu negócio, eu sei o que eu estou fazendo. Cola no pai. Digão, tá errado. A administração, certo? José, quando fez todo o planejamento para a terra do Egito, pronto, é uma outra história também fantástica. Né? Esther, quando planejou como agir perante o rei. Rapaz, vocês são fera demais nesse requisito. Ó. Por que eu fui falar desse requisito? Vocês são fera demais no planejamento, né? Mas Jetro olhou para Moisés e disse: Moisés, administração, amigo. Planeja esse negócio. Organiza teu povo. Coloca chefes de 10. Coloca um cara para cuidar de 10 pessoas. Noé, quando planejou a construção da arca, e vai 1 milhão de coisas aí que vocês sabem demais, né? Gente, Moisés, acorda, cara. Por que eu penso muito nessa história de Jetro e Moisés? Porque o que eu vejo de líderes, de diretores, de coordenadores distritais, de regionais, às vezes até de departamentais, que os caras são amarrados mais em administração. Nós somos amadores nessa área. A gente não sabe quase nada sobre administração. A gente não sabe quase nada sobre o assunto, que é o assunto que a gente mais trabalha na vida. Tá? Então, junto com essa ilustração e com todas essas que vocês já colocaram, em José, quando fez o planejamento para a terra do Egito, Esté, quando planejou agir com o rei, o próprio Noé, quando planejou a arca. Gente, a Bíblia está repleta de administração. A Bíblia está repleta de ideias que Deus dá para o povo, para que o povo possa planejar, para que o povo possa administrar. Jesus, quando foi contar uma parábola para o povo, Jesus contou assim: quem é dentre vós que vai construir uma torre, primeiro não senta e planeja, vê se tem todos os gastos, coloca no papel, para ver se tem dinheiro suficiente para construir a torre, para que o povo não passe por ali e olhe que ele estava construindo, acabou na metade, e o povo começa a rir dele. Gente, administração, tá? Jesus, quando foi criar o mundo, administrou também. Disse: haja luz e houve luz, vamos acender aqui a luz do lugar da arte, agora vamos começar a colocar em prática. Nasçam erva, e nasça isso, nasça aquilo, apareça aquilo. E vamos formar o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Deus fez o homem. Tudo envolve planejamento. Salomão planejando fazer o templo, demorou, mas chegou, né? Beleza? Então, a administração é absolutamente tudo isso, certo? Planeje. E agora, para que você não esqueça, PDCA. Plan, do, check, act. Planeje, faça, check e age. Beleza, galera? Eu fico por aqui. Agradeço demais vocês terem me aguentado até aqui, né? Pelo menos quem conseguiu aguentar até o final. Obrigado pelo convite, tá? E ficamos aí à disposição para qualquer dúvida. Quem quiser me encontrar depois, está aqui do lado, ó, Livros do PH. Segue lá no Instagram, certo? E pode mandar lá no direct que a gente vai conversar. Beleza? Valeu!